Você conhece uma cidade que, vista do alto, revela um tabuleiro perfeito de ruas e quarteirões? Cada linha desenhada com precisão milimétrica, cada esquina planejada para acolher a vida urbana. Este é o Eixample de Barcelona. Um espaço que respirou a modernidade antes mesmo do século XIX chegar ao fim. Ao voarmos por essas avenidas largas, sentimos a grandiosidade de um projeto que não nasceu por acaso. Foi concebido para garantir luz do sol em cada janela, para permitir a circulação do vento e para abraçar o futuro em cada traço. Hoje vamos descobrir quem se atreveu a redesenhar uma cidade inteira. No início do século XIX, Barcelona vivia enclausurada por suas próprias defesas medievais. Muralhas se erguiam como muros de uma prisão, limitando o crescimento de uma cidade que fervilhava de gente e mercadorias. Em um espaço de tempo de algumas décadas, a cidadela viu sua população quase quintuplicar, levando a antiga fortaleza medieval a enfrentar diversos problemas por conta da superlotação. Nesse período, o desenvolvimento industrial trouxe um grande movimento de novas construções, comércios, sistemas de transporte, ferrovias, necessidade de serviços urbanos, além de uma maior atenção da administração municipal quanto às normas de uso do solo e zoneamento, principalmente por conta das questões sanitárias e de saúde pública. Agora imagine o cenário perturbador. Cortiços lotados, becos sem saída, epidemias que se alastravam por vielas escuras. O saneamento era precário, o abastecimento de água irregular, e as ruas escuras e estreitas mal recebiam a luz do sol. Foi nesse caldeirão de problemas urbanos que nasceu a urgência de um plano ousado, não apenas para expandir Barcelona, mas para reinventar a própria ideia de viver em comunidade. O governo central resistiu o quanto pôde, mas a população pressionava cada vez mais por uma solução, inclusive com a demolição das muralhas da cidade, para que ela pudesse ser expandida de forma integrada e planejada. Foi somente em 1854 que a demolição das estruturas que tanto aprisionavam Barcelona foi finalmente concedida. Nesse cenário caótico surge um personagem que entrou para a história do urbanismo moderno. Ildefons Cerdà não era um político nem um simples engenheiro de estradas. Ele se formou em engenharia civil, mas mergulhou em estatística e sociologia, determinado a entender como as pessoas viviam e como poderiam viver melhor. Foi ele quem cunhou o termo urbanismo, concebendo a cidade como um organismo vivo. Ele é também considerado o fundador do planejamento urbano moderno, como disciplina de estudo teórico e prático. Cerdà via as ruas como artérias vitais, prédios como células e os espaços públicos como pulmões capazes de purificar o ambiente coletivo. Em sua mente, cada elemento urbano tinha de estar conectado: transporte, habitação, lazer, comércio. Tudo deveria convergir para o bem-estar dos moradores. Quando os governantes finalmente cederam à pressão pública e permitiram que as muralhas da velha cidade medieval fossem derrubadas, Cerdà percebeu que havia a necessidade urgente de planejar uma expansão urbana de forma que a nova extensão se tornasse um lugar eficiente e saudável. Ao contrário da antiga cidade insalubre e propensa a epidemias que serpenteavam dentro das suas muralhas. Em seus estudos, Cerdà procurou obras de referência para embasar o planejamento urbano.
No entanto, não conseguiu encontrar soluções anteriores que se adequassem à realidade de Barcelona. Ele assumiu então a empreitada de criar uma do zero, aproveitando ideias contemporâneas para elaborar um conceito moderno e único. Em sua publicação de 1859, o engenheiro catalão apresentou mais que mapas e desenhos. Entregou uma visão radical de distribuição espacial, em que as ruas deixavam de ser meros atalhos e viravam equipamentos de saúde, cultura e sociabilidade. Fortemente influenciado pelo movimento sanitarista, ele manteve especial atenção à necessidade de ventilação, luz solar, vegetação, espaços de lazer, drenagem pluvial, descarte adequado de resíduos e afastamento dos esgotos, para conferir qualidade de vida e saúde aos moradores. A Câmara Municipal de Barcelona apreciou as ideias propostas por Cerdà e decidiu que o plano apresentado por ele seria o ideal para a expansão da cidade. Só que havia um problema. O plano de Cerdà era disruptivo demais para o establishment da época. Não é difícil imaginar que um projeto desses encontraria muitos empecilhos para ser colocado em prática no mundo atual, talvez até por novos motivos. O que dizer então disso ocorrer em pleno século XIX? O projeto era o de uma cidade-jardim com muitos espaços abertos, edificações de baixa densidade, vias largas e nenhuma distinção entre as classes sociais, pois todas as ruas eram idênticas. Obviamente, houve enorme rejeição a essas ideias entre os influentes do governo, pois consideraram um desperdício de espaço e recursos. Então, a administração acabou rejeitando aquele plano ousado de Cerdà. E em 1859 foi lançado um concurso de projetos para expansão urbana, que foi vencido pelo renomado arquiteto catalão Antônio Rovira i Trias. Esse projeto era mais alinhado às expectativas: maior densidade, ruas mais estreitas e diferenciação entre os padrões sociais. Havia uma clara hierarquia entre os bairros e espaços públicos. Inspirando-se nos modelos empregados em Paris e Viena, a malha urbana adotava uma forma radial, envolvendo em seu centro a antiga cidade cercada por muros. À medida que se expandisse, o plano integraria os vilarejos presentes na região em seu traçado. Contudo, após a aprovação do projeto de Rovira, o Ministério do Desenvolvimento do Governo Central de Madrid baixou um decreto real impondo o plano de Cerdà, gerando intensa repercussão negativa entre a população de Barcelona. Talvez tanta pressão tenha sido motivador para Cerdà revisar seu projeto e tentar atender aos anseios de todos de uma forma mais abrangente. Chamado Eixample, literalmente expansão em catalão, o plano de Cerdà apresenta um tabuleiro de quadras octogonais, onde cada quarteirão tem cantos chanfrados. A razão? Visibilidade extrema em cruzamentos, circulações mais suaves para carruagens e, paradoxalmente, hoje garante segurança e fluidez ao trânsito moderno. Mantendo o foco em dois pontos fundamentais da vida humana, Cerdà desenvolveu o projeto com especial atenção ao deslocamento e ao descanso. Essas necessidades foram atendidas através do sistema viário e das áreas verdes abundantes, respectivamente. A densidade era controlada. Cada bloco era homogeneamente organizado e padronizado para evitar a superlotação e, ao mesmo tempo, favorecer as áreas verdes. As quadras de tamanho padrão medem 113,3 metros de cada lado, com os chanfros nas suas esquinas possuindo 15 metros de largura por 15 de comprimento. Os edifícios teriam de 10 a 20 metros de profundidade e até 16 metros de altura,
com térreo mais 4 pavimentos. Cada ilha de edifícios devia abrigar um jardim interno, o pulmão verde de cada bairro, garantindo áreas de convivência e lazer a poucos passos de distância de casa, além de ventilação e iluminação naturais. Havia 2 disposições básicas para as edificações na quadra. A primeira colocava os blocos em lados opostos, criando um grande retângulo para as áreas verdes, que quando eram enfileiradas criavam praticamente um parque linear. A outra organização adotava os blocos em um dos cantos da quadra, em forma de L, que poderiam ser dispostos de maneira a gerar uma grande praça quadrada ao agregar os espaços verdes de 4 quadras. A integração de serviços e infraestrutura também foi planejada. Uso misto, comércio, hospitais, escolas, iluminação pública, transporte e tudo que uma cidade tem direito. O Eixampla seria distribuído em setores de 20 por 20 quadras. Esses seriam divididos em distritos de 10 por 10 e em bairros de 5 por 5 quarteirões. Cada bairro seria plenamente atendido por um centro cívico, uma igreja, uma escola, uma creche e centros de bem-estar. Além disso, todo o distrito, por sua vez, teria um mercado, enquanto os setores teriam, cada um parque para chamar de seu. Havia ainda a previsão para 3 hospitais e um cemitério nos subúrbios da cidade, além de estruturas e espaços destinados à administração pública. As ruas foram projetadas com largura generosa, entre 20 e 60 metros, o suficiente para captar a luz solar durante todo o dia e permitir a renovação do ar. O plano pretendia criar uma malha que unisse tradição com modernidade sem romper a identidade de Barcelona. E o melhor de tudo, o sistema modular permitia crescer indefinidamente, sem perder o alinhamento ou a coesão urbana. Era uma malha que se expandia como um organismo saudável, sempre replicando o mesmo padrão de qualidade de vida até os limites naturais e geográficos presentes na região, como o mar e as montanhas. Como as ruas eram iguais por toda a extensão do plano, nenhuma rua seria mais vantajosa ou agraciada do que a outra. Esse cuidado foi tomado com o intuito de tornar o valor dos imóveis mais equilibrado, sem privilegiar nenhuma classe em relação à outra. A orientação das ruas também foi cuidadosamente estudada, em atenção à distribuição dos raios solares durante todo o dia em praticamente todas as fachadas. Um dos eixos viários está paralelo à praia, no sentido sudoeste a nordeste, enquanto o eixo perpendicular está orientado de sudeste a noroeste. Dessa forma, o sol consegue iluminar as 4 fachadas da quadra, sendo que os pontos cardeais coincidem com os vértices chanfrados. As ruas têm quase sempre 20 metros de largura, dos quais 10 são para o leito carroçável e 5 metros de cada lado para as generosas calçadas. A exceção à regra são as vias que necessitavam de maior largura para acomodar, também, o sistema de transporte ferroviário. Só que ao invés de simplesmente aumentar a largura da rua, Cerdá reduziu o tamanho das quadras que estavam próximas, com o objetivo de manter a grade quadriculada modular intocável, sempre com seus 133,3 metros de eixo a eixo. Você deve ter notado que há algumas vias que não respeitam a geometria da malha modular. Esses caminhos já existiam antes da implantação do projeto e foram incorporados à grade, com os devidos ajustes, gerando algumas quadras com formatos trapezoidais. As avenidas Diagonal e Meridiana, por exemplo, entre outras vias, foram projetadas respeitando as antigas rotas que interligavam os vilarejos da região. Caso você seja um bom observador, ou mesmo conheça pessoalmente Barcelona, deve ter percebido que a realidade não refletiu perfeitamente as ideias de Cerdá. É que,
Apesar da genialidade, nem tudo foi um mar de flores. Pessoas e entidades poderosas, além das autoridades locais, viram no Eixampla uma ameaça aos seus interesses. Exigiram cortes no projeto, disseram que os jardins internos eram um gasto supérfluo e descartaram do desenho original parte das áreas verdes planejadas. De olho no potencial especulativo, houve quem argumentasse que, já que as ruas teriam 20 metros, não haveria problema em permitir blocos com a mesma profundidade, aumentando assim a densidade das quadras. Depois de feita essa concessão, não foi difícil trocar aquelas áreas centrais ajardinadas por blocos mais baixos, geralmente destinados a pequenas fábricas e oficinas. Como não poderia deixar de ser, as alterações não foram contidas aí. Aproveitando-se dos mesmos argumentos, já que a rua teria 20 metros, por que não fazer os blocos com a mesma altura também? A insolação ainda seria plena em todas as fachadas, pois o ângulo de 45 graus seria respeitado. Achando isso tudo pouco ainda, apareceram com mais uma. Se a fachada fosse recuada com a mesma medida da altura de mais um pavimento, poderia ser acrescentado um sótão, e ainda haveria insolação, porque ainda se preservaria o ângulo de incidência solar. Por fim, resolveram que o melhor mesmo seria aproveitar todos os lados da quadra com blocos, pois assim poderiam ter um melhor aproveitamento do espaço com mais áreas úteis. Empregou-se uma variedade de soluções que incluem, mas não se limitam a essas formas apresentadas. Houve ainda períodos em que a prefeitura permitiu construções e reformas fora do padrão estabelecido pelo plano. O plano original previa uma taxa de ocupação máxima de até 50% dos quarteirões, deixando a outra parte para as áreas verdes. Com as alterações, contudo, essa proporção saltou para até 90%. É certo que a configuração relativamente curta das quadras traria maior acessibilidade, permeabilidade e conforto para os pedestres, foco principal de Cerdá, mas também resultaria em uma maior extensão do sistema viário e investimentos em infraestrutura e manutenção. Somando-se a isso, havia o problema que, à medida que as cidades cresciam com o desenvolvimento industrial, uma menor densidade geralmente significa imóveis mais caros e mobilidade urbana prejudicada pelas maiores distâncias. O trabalho de Jane Jacobs no século XX se aprofundou nesses e em outros aspectos. Ela acreditava que para uma cidade ser mais humana, deveria haver o uso misto e quadras curtas, promovendo assim a segurança, mobilidade e vitalidade urbana. Cerdá enfrentou batalhas políticas e judiciais, mas segurou o cerne de sua proposta. O traçado racional e a largura das vias sobreviveram às tesouradas orçamentárias. Foi uma vitória de ideias sobre a inércia burocrática, e o plano começou a sair do papel em 1860. Mesmo que algumas promessas só se realizassem décadas depois, à medida que Barcelona ia crescendo. Um ponto crítico da época e que ainda persiste até hoje é o fato de o Eixampla ser habitado pelas classes mais ricas, deixando de lado a ideia de integrar os diversos padrões sociais que compõem uma cidade. No fim, o Eixampla se tornou um mosaico híbrido. Parte utopia, parte pragmatismo, mas totalmente transformador para a cidade. Em 1888, a cidade sediou a Exposição Universal, gerando em sua antecipação uma série de melhorias na infraestrutura urbana. Nesse período, foi reafirmado o valor visionário do plano de expansão adotado e o planejamento com foco em um futuro moderno. Hoje, Barcelona pulsa como um laboratório urbano a céu aberto, onde cada esquina do Eixampla revela uma história de ousadia planejada.
Da majestosa Sagrada Família às fachadas surreais da Casa Balliol, os mirantes verdes do Parque Güell, as inovações do modernismo de Mies van der Rohe, até as obras contemporâneas, a cidade convida o visitante a caminhar por uma malha que equilibra ordem e surpresa, mobilidade e convívio. Passear pelo Eixample é sentir o desenho racional de Cerdá, ganhar vida em calçadas cheias, cafés que borbulham ideias e quarteirões que se transformam, para atender ao presente, despertando nos turistas a vontade de explorar detalhes, descobrir soluções urbanas e entender por que arquitetos e estudiosos voltam sempre a Barcelona em busca de inspiração prática e teórica. As avenidas alargadas se transformaram em corredores de transporte sustentável, com bondes, ônibus e ciclovias disputando espaço com pedestres. As obras-primas de Gaudí, e até de outros profissionais que foram contra o plano, brotaram sobre o esqueleto de Cerdá, mostrando que um bom plano não limita a criatividade. Ao contrário, serve de alicerce para a arte e a inovação. E o mais incrível, o desenho original continua guiando cada nova intervenção urbana. Por bastante tempo, mesmo o povo de Barcelona guardando ressentimento pela intervenção de Madrid no plano urbano, hoje é reconhecido que a proposta de Cerdá era mais racional e inovadora que aquela que ganhou o concurso de projetos. O Plano Cerdá acabou tornando-se uma referência internacional, além de ser parte importante da identidade cultural e turística da cidade de Barcelona. O Plano Cerdá comprova que urbanismo é uma forma de cuidado coletivo. Cada rua larga, cada quarteirão chanfrado, cada jardim interno era uma declaração de amor à vida em comunidade. Mais de 160 anos depois, Barcelona segue respirando a visão de um homem que acreditou no poder transformador do desenho urbano. Seu legado nos lembra: planejar é criar possibilidades, e cada cidade pode e deve ser projetada para nutrir bons encontros e boas histórias. O urbanismo é uma área de estudo muitas vezes subestimada e negligenciada, mas é uma base de conhecimento imprescindível que tem o poder de afetar positivamente as nossas vidas nas cidades, se bem empregada. Caso você tenha gostado desse tipo de conteúdo e formato, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar a sua opinião nos comentários. Isso servirá de indicação que esse tipo de vídeo é relevante para você e que eu posso continuar nessa direção em futuros temas. Se essa jornada pelo coração de Barcelona despertou sua curiosidade, conte nos comentários. Em qual cidade você sonha ver um Plano Cerdá moderno em ação? Agora, se você quer mergulhar nos estilos arquitetônicos que mudaram e moldaram o mundo, confere aqui essa playlist imperdível. Te espero no próximo vídeo.